CPI da Covid. Houve nesta terça deputado estadual, que relatou CPI da Assembleia do Amazonas. CPI estadual, investigou supostas fraudes na compra de equipamentos. Senadores previam votar convocação do deputado Ricardo Barros, mas, segundo Humberto Costa, votação será na quarta. A CPI da Covid ouvirá nesta terça-feira, 29, o deputado estadual Fausto Júnior, MDB Amazonas, relator da CPI da Saúde, criada na Assembleia Legislativa do Amazonas, e que funcionou em 2020. O caos na saúde do Estado é um dos objetos de investigação da CPI no Senado. No relatório, Fausto Júnior pediu a exoneração de autoridades e agentes públicos do governo local após as investigações concluírem que houve superfaturamento na compra de ventiladores pulmonares. Leia detalhes mais abaixo. Os senadores previam votar nesta terça a convocação do deputado Ricardo Barros, PP Paraná, líder do governo na Câmara, além de outras pessoas supostamente envolvidas em possíveis irregularidades nas negociações de importação da Covaxin, vacina contra a Covid-19 produzida na Índia. Segundo o senador Humberto Costa, PT Pernambuco, porém, a votação ficou para quarta, 30. Costa deu a informação no fim da noite desta segunda, 28, após reunião com alguns integrantes da CPI, entre os quais o presidente, Omar Aziz, PSD Amazonas, e o vice, Randolph Rodrigues, Rede Amapá, que defende a votação dos requerimentos já nesta terça. Na semana passada, em depoimento à CPI, o deputado Luiz Miranda, DEM Distrito Federal, e o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, disseram ter informado o presidente Jair Bolsonaro sobre as suspeitas envolvendo a Covaxin. Segundo Luiz Miranda, ao ouvir o relato, Bolsonaro atribuiu as supostas irregularidades a Ricardo Barros. O deputado diz que não há dados concretos contra ele, nem acusações objetivas. O presidente diz não ter sido informado sobre as suspeitas. Nas últimas semanas, a CPI da Covid inaugurou uma nova etapa de investigação e passou a mirar contratos do governo para aquisição de imunizantes. A CPI amazonense funcionou entre maio e setembro de 2020 e foi concluída, portanto, antes do colapso na rede pública de saúde. Em janeiro de 2021, houve uma explosão de casos de Covid-19 no Amazonas e, em Manaus, pacientes morreram por falta de oxigênio hospitalar. O exemplo ministro da Saúde Eduardo Pazuello, a secretária do Ministério Mayra Pinheiro, por exemplo, foram questionados sobre o tema durante seus depoimentos à CPI no Senado. Senadores governistas tentam levar as apurações para a gestão de estados e municípios. O requerimento de oitiva de Fausto Júnior foi apresentado pelo senador Marcos Rogério, DEM Rondônia, um dos principais defensores de Bolsonaro na CPI. No pedido de convocação do deputado estadual, Rogério ressaltou que a CPI da Saúde colaborou para a Operação Sangria, da Polícia Federal, que apura envolvimento de funcionários do governo do Amazonas e da Secretaria de Saúde na prática de desvio de recursos. O senador adicionou que a CPI amazonense teve atuação decisiva e complementar às linhas de investigação no escândalo dos ventiladores pulmonares comprados pelo governo do estado do Amazonas, e que a convocação do deputado seria de importância singular para que exponham suas atuações e seus conhecimentos sobre os fatos acima relacionados. Um senador do grupo majoritário da CPI disse ao G1 ser contrário ao depoimento do deputado amazonense, porque, na avaliação dele, o foco principal deve ser a atuação do governo federal na pandemia. Fui contra, mas fui vencido. São coisas da política amazonense, sintetizou o parlamentar. O presidente da CPI, Omar Aziz, PSD Amazonas, é senador pelo estado do Amazonas. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.